mudança e o seu emagrecimento começam agora. Você é uma possibilidade e o nosso lema aqui é Juntos nós somos mais fortes. O primeiro passo é entender como funciona o programa alimentar e os sinais do corpo. O programa alimentar vai fornecer para você a informação de o que e quanto comer. E os sinais do corpo, a fome física, que é quando e como comer, e a saciedade, que é até onde comer. O programa alimentar vai fornecer para você totais diários em cada refeição. Tanto no café da manhã, como no almoço e como no jantar, você irá comer uma porção de cada grupo em cada uma das refeições. Então você encontra no grupo vermelho os carboidratos, no grupo laranja as gorduras, no grupo amarelo as proteínas animais e vegetais, no grupo verde escuro as hortaliças e no grupo verde claro as frutas. Quando você come todos os grupos alimentares, você está fazendo uma refeição balanceada. E quando você come as proporções adequadas de cada um desses grupos, você estará fazendo uma refeição equilibrada. Como você vai utilizar o programa alimentar? Você terá em cada um desses grupos uma lista de alimentos em ordem alfabética, onde você encontrará o tipo de alimento. Numa lista, você tem as medidas em porções caseiras ou unidades e também uma outra lista com o peso ou o volume desses itens. Quando citar uma colher medida, você considere uma colher de chá de 5 ml que você tem na sua casa. Você terá uma lista de alimentos carboidratos, que são cereais e derivados, uma lista de alimentos com todos os tipos de gorduras, que são o grupo laranja. Você terá outra lista com as proteínas animais e vegetais. Encontrará também uma lista com hortaliças. As hortaliças, a medida é sempre um prato de sobremesa cheio. E muito embora ela esteja em ordem alfabética também, você tem aqui o mix de folhas, o mix de legumes e mix de folhas e legumes. Ou seja, nesse prato de sobremesa cheio, você pode ter hortaliças cruas, cozidas, legumes e verduras. Você ainda tem a lista das frutas, também em ordem alfabética, com as suas devidas medidas. Vamos colocar aqui um exemplo de café da manhã, almoço e jantar, com uma opção de cada um dos grupos. Aqui você tem um café da manhã, onde no grupo vermelho foi escolhido um pão francês sem miolo. Essas porções são para as mulheres. Podem ser os mesmos itens, porém numa porção diferenciada para homens. É só consultar no livreto. No grupo laranja, nós temos aqui duas castanhas do Pará, que são as gorduras. No grupo amarelo, proteínas, nós temos 60 gramas de queijo branco. No grupo verde claro, que são as frutas, nós temos aqui mamão papaya. E hortaliças, nós temos rúcula e tomate. E esse café da manhã pode ser acompanhado com chá ou café com adoçante. Você pode estar se perguntando, mas eu tenho que comer hortaliças no café da manhã? Não é obrigatório, mas é bastante recomendado para melhorar a sua mastigação, melhorar o funcionamento intestinal e também para baixar a carga glicêmica dessa refeição, ou seja, a velocidade que esse alimento pode transformar-se em açúcar e ir para as células do seu corpo. Aqui nós temos um exemplo de almoço. Neste almoço, o grupo carboidratos, cereais e derivados são 70 gramas de mandioquinha. Nós temos aqui no grupo laranja, que são as gorduras, uma noz,
mais uma colher de chá de pasta de avelã. Sim, você pode dividir as porções, pegar 50% de um item e no mesmo grupo alimentar, mais 50% de outro item. Nós temos nas proteínas grupo amarelo 140 gramas de filé de tilápia. No grupo verde claro, 75 gramas de uvas. E no grupo das hortaliças, o verde escuro, alho poró, ervilha, alface, tomate e cereja. Aqui nós temos uma refeição para o almoço, lembrando que são exemplos e você pode variar todos esses grupos alimentares. Aqui, um jantar. No grupo vermelho, nós escolhemos 100 gramas de batata. No grupo laranja, que são as gorduras, também dividi a porção, uma colher de chá de manteiga, que foi colocada nesta batata, e uma colher de chá de azeite, que foi usado como tempero na salada. No grupo amarelo, que são as proteínas, 100 gramas de carne vermelha, aqui é alho. No grupo verde claro, 200 gramas de melancia. No grupo das hortaliças, verde escuro, rúcula, cenoura e beterraba. Nós temos aqui também uma colher de sopa de doce de abóbora. Esse doce foi feito apenas com abóbora e adoçante. A abóbora é considerada no grupo verde escuro, hortaliça. Agora, como você vai comer isso? Já deu para perceber que come-se muito bem e com muito prazer. Porém, você vai comer apenas quando você estiver com fome física. O que é a fome física? É o sinal verdadeiro de quando comer, que é uma sensação gerada pela falta de alimentos no organismo, ou seja, é um aviso de que é hora de abastecer o nosso corpo. Essa fome física, ela vai aparecer logo pela manhã, quando a gente acorda. Então, o café da manhã não é uma opção, é uma obrigação. E sempre depois de 5 a 6 horas após uma refeição balanceada, ou seja, uma refeição completa com todos os grupos alimentares, como aquele exemplo que eu mostrei, ou após 2 horas e meia a 3 horas de uma refeição simples. O que seria uma refeição simples? Refeição simples é aquela onde você vai escolher um item das listas de alimentos que tenha a bolinha preta, com um prato de sobremesa de hortaliças. Então você pode escolher um item do carboidrato que ao lado tem esse símbolo da bolinha preta, ou um item das proteínas que ao lado tem a bolinha preta, um item das frutas que ao lado tenha a bolinha preta, ou um item da gordura que ao lado tenha uma bolinha preta, sempre acompanhado de hortaliças, ou seja, né, um prato de sobremesa cheio. Aqui eu coloquei alguns exemplos para você de refeição simples. Aquele doce de abóbora que eu falei, aqui nós temos 2 colheres de sopa. Só a abóbora com adoçante você considera como grupo do verde escuro, hortaliças. Então, nós temos nesta refeição simples um item de bolinha preta, que é 60 gramas de queijo branco, e as hortaliças, abóbora mais cenoura baby. E para acompanhar essa refeição, um chá de hortelã. Aqui um outro exemplo de refeição simples. Banana com canela seria 50 gramas de banana, que é a porção do livreto, e tem a bolinha preta, mais a cenourinha baby, acompanhando um chá. Alguns outros exemplos. Se você pegar 30 gramas de pão que tenha a bolinha preta, ou seja, no grupo dos carboidratos, e acompanhar com tomates e manjericão, esta brusqueta é uma refeição simples que pode ser acompanhada com
água aromatizada. Ou você pode escolher 30 gramas de pão e colocar vários tipos de hortaliças variadas e fazer um sanduíche de hortaliças, com tomate, mini rúcula ou o que você gostar e acompanhar aqui também com água aromatizada. Lembrando que é apenas um item de um grupo que tem a bolinha preta na quantidade do programa alimentar. Os ovos também oferecem boas oportunidades de refeição simples. Aqui, por exemplo, nós temos uma omelete com 2 ovos, tem a bolinha preta nos ovos, acompanhada de tomate e poderia ainda acompanhar alguns legumes preparados no forno. Ou então, uma lata de atum, que é a quantidade do livreto alimentar, acompanhada de hortaliças variadas. A refeição simples, ela serve como um coringa para você organizar a sua rotina, ou seja, o método tático de reabilitação alimentar recomenda 3 refeições completas, ou seja, 3 refeições balanceadas do programa alimentar: café da manhã, almoço e jantar, com um intervalo digestivo de 5 a 6 horas entre essas refeições. Caso seja necessário incluir uma refeição simples, você deve estar com fome física e, após essa refeição simples, dar um intervalo de 2 horas e meia a 3 horas. Por exemplo, você tomou o seu café da manhã às 7. À 1 hora da tarde, você fez o seu almoço. Se você terminou seu almoço a 1 hora da tarde, 5 horas depois são 6 horas. E você pode estar com fome física, mas vai esperar a família para jantar. Então, neste horário, você pode fazer uma refeição simples e aguardar 2 horas e meia, 3 horas para a próxima refeição. Ou vamos supor que você acorde um pouco mais tarde. Acorda às 10 da manhã, mas tem um almoço a 1 hora da tarde. Não pule o café da manhã. Faça uma refeição simples no café da manhã, dê o intervalo de 2 horas e meia a 3 horas e faça suas próximas refeições normalmente. Como você vai comer? Você vai comer, então, quando você estiver com fome física. Mas um detalhe muito importante para o sucesso do seu emagrecimento é mastigar de 15 a 25 vezes cada bocado. E você vai comer em 20 minutos, que é o tempo que o nosso cérebro necessita para nos dar o sinal de saciedade. Saciedade é até onde comer. Quando você equilibra esse mecanismo do comer, que é comer na fome física, mastigando devagar, de 15 a 25 vezes, ou até virar papinha em 20 minutos, você pode ter certeza que praticando isso estará reabilitado. No programa alimentar, além da bolinha preta, você encontrou lá também mais 2 símbolos. Um deles é essa bombinha e o outro uma indústria. O que significa esses 2 símbolos? Que todos os itens que estão acompanhados deles são alimentos considerados obesogênicos, ou seja, eles têm uma alta carga glicêmica, podem ser transformados rapidamente em açúcar, o que desfavorece o emagrecimento, ou ser industrializados, conter muitos aditivos químicos que podem prejudicar o nosso metabolismo. Consumi-los na quantidade indicada neste programa não vai prejudicar. Entretanto, se você quiser acelerar o processo, faça escolhas dos itens que não contenham esses símbolos. É mais saudável e você terá uma alimentação mais variada e mais verdadeira. Comida de verdade. Outra coisa importante é, entre os intervalos, é necessário que você tome pelo menos 2 litros de água,
Os processos químicos de queima de gordura necessitam de uma boa hidratação. Então, tome água, que inclusive vai ajudar você a diferenciar sede de fome. Outra coisa também é o café e o chá sem açúcar. Você pode tomar nos intervalos digestivos sem nenhum problema. Se usar adoçante, também não afeta o seu emagrecimento. Se você tiver alguma dúvida em relação ao programa alimentar, ou alguma curiosidade, é só você enviar pela plataforma no ícone atendimento. Seja bem-vindo, conte com meu apoio e lembre-se que as nossas aulas serão sempre ao vivo, terças-feiras às 19 horas ou às 16 horas, com participação no chat. E depois essa aula fica gravada. Conte com meu apoio, realize seus planos e esse desafio mútuo está lançado. Tamo junto!